Impactos globais na economia e inflação. A pandemia de Covid causou uma interrupção global nas cadeias de suprimento, gerando um desequilíbrio entre oferta e demanda. O fechamento de fábricas, a redução de trabalhadores disponíveis e as restrições no transporte internacional limitaram a produção e a distribuição de bens essenciais. À medida que as economias começaram a se recuperar, a demanda por produtos aumentou, sem que a oferta conseguisse acompanhar, resultando em uma elevação generalizada de preços. Um exemplo foi a escassez de semicondutores, que impactou, desde a produção de eletrônicos até a fabricação de veículos, gerando um efeito cascata de aumento de custos. O conflito entre Rússia e Ucrânia intensificou a crise de preços ao afetar o fornecimento de commodities essenciais, como, por exemplo, petróleo, gás natural e grãos. A Rússia, grande exportadora de combustíveis fósseis, enfrentou sanções econômicas que limitaram sua capacidade de exportação, enquanto a Ucrânia, um dos maiores exportadores de trigo do mundo, teve sua infraestrutura agrícola devastada. A redução da oferta global desses produtos pressionou os preços de alimentos e energia, especialmente em economias dependentes de importações, gerando inflação em escala mundial. Os combustíveis, particularmente o petróleo, têm um papel central na economia global. Qualquer elevação no custo do barril de petróleo afeta diretamente o transporte de bens, o funcionamento de indústrias e a geração de energia. Recentemente, fatores como restrições na produção, um aumento na demanda e tensões geopolíticas elevaram os preços do petróleo, causando impacto significativo no custo de vida. No Brasil, por exemplo, o aumento nos combustíveis foi sentido diretamente nos preços de alimentos, já que o transporte rodoviário é predominante no país. Durante a pandemia, muitos governos adotaram políticas monetárias expansionistas, como a injeção de dinheiro na economia, por meio de auxílios financeiros e estímulos fiscais. Essa estratégia foi crucial para evitar uma recessão profunda, mas também contribuiu para o aumento da inflação. Com mais dinheiro circulando, a demanda por bens e serviços cresceu rapidamente enquanto a oferta demorou a se recuperar, criando uma pressão inflacionária. Nos Estados Unidos, os cheques de estímulo enviados à população impulsionaram o consumo, mas a oferta limitada de produtos resultou no aumento dos preços. Eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor, têm causado impactos significativos na produção agrícola e na oferta de alimentos. A redução na produção de grãos, frutas e outros insumos alimentícios aumenta o custo desses produtos e de seus derivados, como carnes e laticínios. Além disso, problemas climáticos afetam a geração de energia, como no caso de hidrelétricas, e elevam custos industriais. Um exemplo marcante foi a seca prolongada no Brasil, que impactou a produção de café e soja, gerando aumento de preços no mercado interno e internacional. Para conter a inflação, os bancos centrais em diversas partes do mundo aumentaram as taxas de juros, dificultando o acesso ao crédito e reduzindo o consumo. Apesar de ser uma medida necessária para estabilizar os preços, ela também tem efeitos colaterais, especialmente em economias dependentes de importações. A valorização do dólar frente a outras moedas torna bens importados mais caros, o que aumenta os custos de produção e consumo. No Brasil, essa dinâmica é evidente em itens como combustíveis e eletrônicos, que sofrem diretamente com a oscilação cambial. Com a flexibilização das restrições impostas pela pandemia, houve um aumento repentino no consumo de bens e serviços que haviam sido negligenciados durante o período de isolamento social. Setores como turismo, lazer e bens de consumo registraram uma explosão de demanda, o que pressionou fornecedores a aumentarem os preços para equilibrar a oferta limitada. Essa retomada acelerada do consumo, combinada com uma produção ainda em recuperação, gerou um desequilíbrio que continua a impactar a economia global, elevando os custos de bens e serviços. Esses fatores ilustram como uma combinação de eventos globais, decisões econômicas e problemas estruturais está impactando a economia mundial e causando a inflação generalizada. Compreender essas interrelações é essencial para mitigar os efeitos e encontrar soluções que estabilizem os preços no longo prazo.